Graça e paz, bom dia. Bom dia, pessoal. Deus abençoe a todos aí. Bom dia, Samarone. Paz do Senhor, queridos. Pai do Senhor, família da Bianca, Gisele. Bom dia, paz, pastor Edilce, Anselmo. Bom dia, pessoal. Deus abençoe a todos os irmãos. Bom dia, Terezinha. Ô, glória. Tá ouvindo bem aí, pessoal? Deixa eu ver. Ô, glória. Irmã Fátima, irmã Alba. Paz do Senhor, Sueli, Felipe Santiago. Paz do Senhor, queridos irmãos. Glória a Deus. Irmão Cláudio, paz do Senhor. Glória a Deus pela vida dos irmãos aí. Diaconisa Lúcia, bom dia. Paz do Senhor. Marcelo Santos, paz do Senhor, bom dia. Glória a Deus pela vida dos irmãos, hein? Se tiver ruim aí o áudio, avisa. Se o fundinho aqui musical tiver muito alto, também avisa que eu abaixo um pouquinho. Tô dando uns minutinhos aí, tá? Só para aguardar os irmãos entrar. Glória a Deus. O povo tá animado, hein? Oh, glória. Deus maravilhoso. Bom dia, Karina. Glória a Deus. Irmã Alice, Irmã Maria Cesária, obreira. Bom dia, povo lindo. Tá bom o áudio, né? Então tá bom. Glória a Deus. Pastor Ednilce, bom dia. Bom dia. Então tá bom. Se tá bom aí o áudio, então glória a Deus. Vamos lá, irmãos. 9:03. Vamos fazendo a oração, né? Enquanto a gente ora, vai Senhor, irmão Edgar. Enquanto a gente ora, vai dando tempo do pessoal ir se conectando aí, né? E a gente já vai ganhando tempo também. Então vamos orar. Deus Altíssimo e Poderoso, te louvamos e te bendizemos pelo fôlego de vida, pela saúde, pela salvação. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos nesta manhã, na Tua presença, com o único propósito de conhecer melhor o Senhor, né? Queremos aqui refletir na Tua palavra. Nosso desejo é ser edificados na Tua palavra nesta manhã, que o Teu Espírito Santo conduza essa aula e abra o nosso entendimento, os nossos corações, para que de forma clara, de forma objetiva, sejamos abençoados, né? Sejamos alimentados, sejamos direcionados, que o nosso entendimento seja esclarecido, que o nosso conhecimento seja ampliado, e que tudo seja para louvor da Tua glória nesta manhã. Que o Senhor abençoe a cada família que está conectada, aqueles que ainda vão se conectar. Que o Senhor abençoe também aqueles que não podem estar conosco nesta manhã por algum motivo de força maior. Que o Senhor os alcance e que a bênção do Senhor também esteja sobre eles. Em nome de Jesus, Pai. Nós desejamos a Tua presença, pedimos a Tua presença em nosso meio nesta manhã, porque reconhecemos que sem Ti
nós não podemos fazer nada, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo, e nos dê uma manhã de comunhão abençoada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita! Oh, meu Deus, tem até declaração de amor de casal aqui, irmãos. Oh, glória! É isso aí. Glória a Deus. Casal Karine e Edgar aqui. Rolou até uma declaração de amor. É isso aí. É isso aí, tem que fazer isso mesmo. Vamos lá então, pessoal. Lição 10. Nós vamos falar sobre a intercessão pelos Efésios, tá? Tia Vera, bom dia, meu amor. Então vamos lá. O tema de hoje é a intercessão pelos Efésios, né? Nós vamos ler aqui o texto áureo, né? Que diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, né? Então a leitura bíblica está lá em Efésios 3, versículo 14 e 15, e a verdade prática da aula de hoje é a seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Tá? Então essa é a verdade prática da aula de hoje. A leitura bíblica que nós vamos fazer em classe está lá em Efésios 3, do versículo 14 ao 21, tá? Tem na revista, os versículos já estão expostos na revista, mas se você preferir ler na sua Bíblia, pode abrir lá em Efésios 3, versículo de número 14 ao 21. Perdão, irmãos, estou com um pouco de sono ainda. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então isso aqui é uma oração, né? Que o apóstolo Paulo registrou na carta que ele escreveu aos Efésios. Gente, eu tô com sono doido hoje. Glória a Deus por isso. Os irmãos vai perdoando aí se eu bocejar. Mas eu tô acordada, tô viva. Só tô um pouco cansada. Mas vamos lá. Objetivo geral da aula de hoje é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja. Então esse é o objetivo geral, né? Aprender a eficácia da oração, né? É isso aí, irmãos. Ô, glória. E os objetivos é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito, destacar a necessidade da igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus e conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Amém? Então vamos lá. A introdução da aula de hoje, né? Eu vou dar uma lida aqui em alguns trechos e a gente vai refletindo aí sobre a aula de hoje nesses textos que vamos ler. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, que foi o que a gente viu nas aulas anteriores, apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos,
sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Então, o objetivo é refletir sobre a oração intercessora do apóstolo, é o tema desta lição. Então, a gente vai aprender, né, nessa manhã com a oração intercessora de Paulo. Às vezes a gente quer interceder, né, irmãos? Quer interceder por uma vida, quer interceder pela igreja, e às vezes a gente não sabe exatamente qual deve ser essa oração, porque às vezes a gente só quer interceder, a gente não está clamando por um objetivo específico que a pessoa tenha solicitado, né? Ore pela minha família, ore não. Às vezes a gente quer orar num contexto geral, interceder pela igreja, né? E aqui a gente pode aprender com o apóstolo Paulo, né, sobre uma oração intercessora eficaz, né, que agrada a Deus e que vai atingir os propósitos de ser igreja, tá bom? Então vamos seguir aqui. A primeira parte da aula de hoje fala corroborados com o poder do Espírito. Então, quando o apóstolo ele inicia a oração, ele faz um pedido duplo, logo de cara. Ele fala, eu quero o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes, né? Então, ele quando ele faz ali, nós lemos no versículo 16 e 17, deixa eu ver se a gente chegou a ler aqui, lemos aqui o versículo 16 e o 17 do capítulo 3 de Efésios, né? Aonde ele fala, do qual toda a família nos céus e na terra para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Então, o objetivo do apóstolo Paulo ali, ele já faz logo um pedido duplo de cara, né? Ele fala para que Deus coloque o seu Espírito no homem interior, né? E a presença de Cristo nos corações dos crentes. Parece que é a mesma coisa, mas não é. É um pedido duplo que o apóstolo Paulo está fazendo ali em favor da igreja de Efésios, tá? Então, vamos lá. Ele apresenta a sua oração confiando nas riquezas da sua glória. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, o que Paulo pediu? Para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo e que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Olha aí, irmãos. Olha o conteúdo dessa intercessão, né? Ele pede para que a igreja seja fortalecida com poder, né? Seja habitada por Cristo e compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então, nós vamos falar aqui sobre cada um desses tópicos aqui dessa intercessão do Paulo. O primeiro pedido é para que ela seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Não quer dizer que a igreja não tinha o Espírito, mas que ela fosse continuamente revigorada, né, com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Então, a preocupação de Paulo, né, ele não estava dizendo ali que a igreja não tinha o Espírito do Senhor, mas ele queria que ela fosse continuamente revigorada, né, no poder do Espírito, né? Ou seja, que constantemente a igreja fosse fortalecida no poder do Espírito, né? E eu gostaria de ler aqui em 1 Coríntios 16, versículo 13, que vai estar respaldando aqui a oração do apóstolo Paulo, onde ele diz: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. Então, para que tudo isso se estabeleça na nossa vida, nós precisamos ser fortalecidos no poder do Espírito, né? Porque o crente cheio do Espírito, fortalecido no poder do Espírito, ele é um crente que consegue estar vigilante, é um crente que consegue permanecer firme na fé, é um crente que é corajoso, é um crente que é forte. Porque todos esses atributos, irmãos, não vêm de nós. Não somos capazes, né, de vigiarmos sem que seja pelo poder do Espírito, porque é Ele que nos capacita, né? Se nós não estivermos revestidos do Espírito Santo, a nossa vigilância será falha, né? Não teremos a visão espiritual que precisamos ter
para dizer não para determinadas coisas e sim para outras coisas, né? Porque não teremos a direção do Espírito no tocante àquilo que convém e aquilo que não convém. Então, esse versículo de 1 Coríntios 16, 13, ele mostra que sem o poder do Espírito em nós, nós não conseguimos ser vigilantes, permanecer firmes na fé, ser corajosos e ser fortes. E nós precisamos de tudo isso. Nós, como igreja, precisamos desses atributos, dessas qualidades na nossa vida. Mas não conseguimos tê-los com êxito se não for pelo poder do Espírito. É o Espírito que nos capacita a permanecermos firmes, a sermos fortes, a sermos corajosos, né? E a estarmos sempre atentos e vigilantes para resistir, né, às empreitadas do adversário e para dizer sim à vontade do Senhor, sempre que Ele nos solicitar algo, né? Sempre que Ele nos colocar diante de alguma situação requerendo uma atitude cristã nossa, né? Então o apóstolo Paulo, ele pede para que a igreja seja fortalecida no poder do Espírito, né? Para que ela seja uma igreja forte, uma igreja vigilante, uma igreja firme na fé, uma igreja que resiste, né? Uma igreja que permanece, né? Então ele queria que continuamente a igreja fosse revigorada. Então esse é uma manifestação do apóstolo Paulo que também nos dá o entender da importância, né? Da igreja estar em comunhão, da igreja se reunir, da igreja orar, da igreja realizar propósitos de oração e de comunhão, né? Porque tudo isso vai nos fortalecer no Espírito, tudo isso vai acrescentar o fortalecimento espiritual de que nós precisamos para prosseguir a caminhada, né? É como um alimento diário, né? É como um constante renovo das nossas forças espirituais, né? Que nós sejamos revigorados pelo poder do Espírito continuamente, né? Que não seja assim um êxtase espiritual num culto da Santa Ceia, não. Que continuamente nós venhamos ser revigorados no poder do Espírito, amém? Então tá, qualquer coisa vai colocando a dúvida aí que eu tô ligada nos comentários, tá, irmãos? Então, o objetivo do apóstolo Paulo era esse, né? A única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito, né? Que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Então eu quero ler mais dois versículos que eu separei aqui, que está em João 14, versículos 16 e 17, que diz assim: E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Vem comigo, irmãos, vamos continuar aqui essa leitura. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e não conseguem entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Nós, você e eu, temos a mente de Cristo. Então essa é a importância de sermos revigorados, fortalecidos no poder do Espírito todos os dias. Porque nós temos a instrução, a direção. Não somos um homem natural, mas somos um homem espiritual, né? Porque temos a mente de Cristo, compreendemos os seus propósitos, os seus desígnios, né? Ouvimos a sua voz, temos comunhão com Ele, né? Então Ele habita em nós, o seu poder está em nós, né? Nos capacitando diariamente. Então isso é muito importante para toda a igreja, para todo cristão, né? Então tá, deixa eu ver aqui, eu separei outro versículo, esse é só um pedacinho aqui, um versículo que diz assim. Eu li 1 Coríntios, irmãos. Eu não li João não, tá? Eu li 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Agora eu vou ler o João 14, do 16 ao 17, tá? Eu coloquei aqui, eu me confundi na ordem. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade.
O mundo não pode perceber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Então, ou seja, ele está e permanecerá estando. Então, essa é a intercessão do apóstolo Paulo, que o poder do Espírito de Deus esteja continuamente conosco, né? Nos revigorando, nos fortalecendo, nos capacitando na nossa caminhada. Habitados por Cristo, a solicitação ali do apóstolo Paulo na sua intercessão. Ele orou para que Cristo habitasse pela fé no coração dos santos. Não significa que a igreja não tinha Cristo em seus corações, que Cristo não estava presente na igreja. Mas aqui no versículo, né, o verbo grego é, não sei falar essa palavra, katoiken, que significa habitação permanente. Isso é uma oposição à habitação temporária. Indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal. Vamos ver Bíblia? Mateus 16, 18. Vamos dar uma olhada lá. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Em algumas traduções vai dizer, e as portas do inferno, né, não prevalecerão, não resistirão, algo assim, em algumas traduções. Eu peguei a tradução mais simplificada, né, e ela diz, e as forças da morte não a conquistarão. Então, Cristo, ele não tem que estar na vida da igreja numa habitação temporária, mas sim em uma habitação permanente. Somente com Cristo é que a igreja pode resistir às forças do mal. Por quê? Somente com Cristo. Com a fé em Cristo. Por quê? Foi Ele quem nos justificou. Foi o sangue dele que nos lavou, né? Foi Ele que nos reconciliou com Deus, como nós vimos na aula anterior, né? Foi Ele. Então, com a nossa fé em Cristo Jesus, né? Com a nossa fé em Cristo Jesus, nós podemos sim resistir às forças do mal. Por quê? Porque o inferno não pode prevalecer sobre o sacrifício de Cristo. A morte não tem mais poder sobre nós por causa do sacrifício de Cristo. Então o apóstolo Paulo ora para que a nossa fé em Cristo esteja sempre viva, né? Permaneça viva, permaneça firme, para que a gente não venha permitir, né, que o mal venha subsistir sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, porque nós temos a cobertura do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Ele nos lavou, Ele nos purificou, Ele nos justificou. O inferno, a morte, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas, porque agora nós pertencemos a Cristo. Então essa é a intercessão do apóstolo Paulo pela igreja, né? Para que ela permanecesse cheia do poder do Espírito e com a sua fé em Cristo viva, autêntica, né? Com Cristo ali vivo em seu coração, crendo no seu sacrifício, né? Deixando vivo a sua fé, né? No poder do sacrifício de Cristo para com as nossas vidas. Então vamos lá, parte 2 aqui da nossa aula. Arraigados e fundados em amor. Isso é muito importante, né? A gente aprende muito com o apóstolo Paulo, porque um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Não é o meu amor e nem o seu, é o amor de Deus. Então a igreja precisa entender o amor de Deus e exercitar o amor de Deus. A gente já viu anteriormente no versículo que a gente leu lá em Coríntios que nós temos a mente de Cristo, né? Por quê? Porque o poder do Espírito está em nós. Então ele nos faz compreender aquilo que é incompreensível ao homem natural. Mas pelo poder de Deus nós somos capazes de compreender e entender a mente de Cristo. Então nós temos que entender o amor de Deus, como é que funciona esse amor e exercitar. Então o apóstolo Paulo ora para que a igreja esteja arraigada e fundada em amor, né? Então o amor
é uma virtude cristã. O amor é um atributo divino, né? Algo que vem de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está lá em 1 João 4, versículo 8. Foi por amor que Cristo se entregou. O amor é o resumo da lei e dos profetas. É o sinal dos discípulos de Cristo. Esse eu separei o versículo, porque o apóstolo Paulo ele fez aquela intercessão pela igreja para que a igreja estivesse arraigada no amor, edificada no amor, né? Então, o amor, ele tem que ser um sinal dos discípulos de Cristo. Você viu o amor ali, aquele ali deve ser discípulo de Cristo, porque isso aí é um sinal, né? Ele tem é como uma identidade da igreja, é como uma identidade do cristão, o amor. Então a gente precisa entender e exercitar esse amor, que é de Deus, né? Vamos lá, vamos ler o versículo para a gente poder respaldar aqui tudo dentro da palavra? João 13:35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Tá vendo aí, irmãos? O seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Será que o mundo, quando olha para a nossa igreja, né? Vamos falar de nós, a fonte da restauração. Será que ela vê amor uns para com os outros? Né? O mundo, quando olha para nós, eles têm que sentir vontade de fazer parte dessa comunidade, de fazer parte dessa igreja, porque ele fala, poxa vida, eles se amam, eles se cuidam, eles se importam uns com os outros. Então, o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, será que a nossa igreja tem conseguido, né, atingir esse objetivo, né, de se amar uns aos outros, de cuidar uns dos outros, né, com amor, e fazer com que o mundo olhe para nós e fala, puxa, queria fazer parte disso, eu queria ter esses amigos, eu queria fazer parte dessa comunidade, é lindo o que eles fazem uns pelos outros, é linda a forma como eles vivem. Ou será que a nossa igreja tem passado uma visão diferente do que o apóstolo Paulo intercedeu pelos Efésios ali, né? Será que a nossa igreja tem passado uma imagem de falta de amor, falta de comunhão, falta de compreensão, né? O que será que nós como igreja, e quando eu falo como igreja, eu não quero nem que você avalie a igreja toda, eu quero que você se avalie, você é a igreja, né? Se você se avaliar e eu me avaliar e honestamente, né, observarmos aonde nós precisamos melhorar como igreja e cada um fizer a sua parte, a igreja vai ser abençoada e vai estar plenamente enquadrada nessa palavra aqui de João 13:35, né? Então nós temos que ter esse entendimento e essa visão, né? Quando eu digo avalie a igreja, eu digo avalie a si mesmo, porque a palavra nos fala, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. E seja honesto e sincero com aquilo que está bom e com aquilo que não está, né? E como você pode melhorar como igreja, não como fulano e beltrano pode melhorar como igreja. Você não tem o poder de mudar as pessoas, mas você pode mudar a si mesmo. Você pode escolher fazer diferente e começar a mudança por você. Né? Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, né, iluminados pela palavra, pelo que a palavra de Deus nos orienta a ser e a fazer como igreja, toda a igreja vai ganhar e vai ser abençoada e o mundo vai olhar para nós e vai desejar fazer parte dessa família em Cristo, né? E isso é maravilhoso, né, queridos? Então, vamos seguir? Então, vamos lá. E deve o sinal dos discípulos de Cristo, né? Nós lemos João 3,35, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Isso é importante dizer, irmãos. Não adianta você falar, eu te amo, para uma pessoa que está com fome e não dar um prato de comida para ela. Não adianta você falar, eu te amo, para uma pessoa que está com frio, mas você não tem coragem de dividir as roupas que você tem com ela para que ela venha se aquecer, né? Então não adianta você falar bonito, né? Você manifestar ali através das suas palavras um grande amor,
mas na prática você não tem coragem de compartilhar com o seu irmão aquilo que ele precisa no momento da sua necessidade. Seja tempo, seja uma dedicação de tempo, né? De ouvir o seu irmão, de conversar com ele, de valorizar o que ele pensa, o que ele sente, né? De ter misericórdia dele, de saber que ele não está no momento legal, que ele precisa do seu apoio, tanto de tempo, né? Quanto de coisas materiais que às vezes a pessoa precisa na hora da necessidade, seja de um alimento, seja de uma roupa, seja de uma indicação de emprego, você se preocupar com o seu irmão conseguir um emprego, lutar junto com ele, incentivar ele a fazer um curso, não sei, cuidar de fato, não só de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. Esse é o objetivo, né, do apóstolo Paulo quando faz essa intercessão por Efésios, né, que a igreja não seja uma igreja de belas palavras, mas de atitudes que condiz com o que ela prega, com o que ela fala, né? Viver o que se prega, né? É o que o apóstolo queria ali para a igreja, porque é isso que faz a diferença, né? O amor em ação, assim como a fé, né? A fé sem obras é morta. Você pode falar que você tem fé, né? Mas ele fala assim, ó, mostra-me a sua fé sem as obras e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então, ou seja, quem tem fé age, quem tem fé vai para cima, quem tem fé acredita e quem acredita luta. Quem acredita crê contra a esperança e mesmo que tudo diga não, ele vai porque ele tem fé que vai dar certo e que Deus vai estar com ele, né? Então é isso, irmãos. Então os irmãos estão entendendo até aí, tá tudo bem? Alguma dúvida? Eu acredito que essa aula é mais tranquila, né? Mas é muito preciosa também para refrescar nossa memória acerca dos princípios e valores de todos nós como igreja, né? Então o amor é a maior de todas as virtudes. O amor é o princípio que norteia o fruto do Espírito. Então, ciente dessa relevância, dessa importância do amor, o apóstolo Paulo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Então, quando você for interceder pela igreja, você fala, Senhor, eu rogo que a igreja seja arraigada e alicerçada no amor, para que ela não perca a sua essência, para que ela não perca o objetivo principal de existir, né? Que nós não venhamos perder isso, irmãos. É por isso que nós somos igreja, para que o amor de Cristo seja manifesto através das nossas vidas, em todo o tempo, né? Principalmente uns para com os outros, né? Principalmente dentro da igreja, né? Às vezes a gente não consegue viver em paz com o nosso irmão, não conseguimos ter comunhão com o nosso irmão dentro da igreja. É uma disputa, é uma contenda, é um disse-me-disse, é um estender do dedo, é um falar mal, né? É uma perseguição interna, é um grupinho daqui, um grupinho dali. Irmãos, isso não é igreja. Não perca a essência de ser igreja. Igreja é ser amor, é ser a plena manifestação do amor de Cristo, tá? Então, ame o seu irmão, compreenda ele, ajude ele, manifeste o seu amor para com a vida dele, tá? E façamos a nossa parte. Você tem defeito, irmão. Você tem. E eu, muito mais. Então, eu vou cuidar dos meus defeitos, você cuida dos seus. E toda a igreja vai ganhar. E a gente vai evitar, né? Que tenha motivos para a gente ficar nos apontando uns aos outros. Mas vamos nos amar uns aos outros, tá bom? E quando você vê um defeito do seu irmão e você pensar em falar alguma coisa dele, entenda que não é esse o caminho. O caminho é você orar por ele, é você interceder por ele, é você pedir a Deus que te dê uma oportunidade de abordá-lo com amor, para que ele seja convencido daquele pecado e mude a direção, tá? Porque às vezes a gente quer corrigir os outros, irmão, mas não tem amor no nosso coração. E eu sempre falo isso na sede. Se não for por amor, não vai. Se você quer corrigir ele só para mostrar que você tem razão, que ele tá errado, que ele tem que... Não, irmão. Vai, mas vai com amor, com o propósito de que ele seja transformado e que toda a igreja seja abençoada por isso, não com qualquer outro objetivo. Sempre que você pensar em corrigir alguém, pare e pense. O que está no teu coração? Você está com raiva? Você está com ira? Você está com cólera?
ou você tá com o seu coração transbordando de amor e com a sincera intenção de que aquele irmão mude, tá? Então, o que você estiver sentindo dentro do seu coração vai ser a resposta, se você deve ou não abordar o seu irmão. E se você não estiver pronto para abordar ele, ore por você primeiro, para que o seu coração fique limpo. E depois você ore por ele com amor, porque aí ele vai ser transformado, vai ser abençoado, e aquilo que ele não enxerga, ele vai passar a enxergar e vai ser uma bênção, tá bom? Então, arraigados e fundados em amor, após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo Paulo clama para que a igreja possa também compreender a prática do amor, né? Deixa eu ver aqui. Insiste pela total compreensão. Tá. O apóstolo Paulo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor divino, né? Então o apóstolo Paulo intercede para que nós, para que a igreja de Efésios, para que nós, porque essa carta está aí para nosso aprendizado nos dias de hoje, para que o nosso entendimento, a nossa compreensão seja plena acerca da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor divino, né? Se a igreja orar uns pelos outros para que a nossa compreensão entenda tudo isso, nós vamos ser uma igreja muito melhor na presença do Senhor, amém? O uso dessas expressões, largura, comprimento, altura ou profundidade, né, aponta para a vastidão do amor de Deus, que excede todo o entendimento, né? Então o amor de Deus, ele é incompreensível para o homem natural. Mas se nós estivermos cheios do poder de Deus, nós vamos conseguir compreender, porque vamos ter a mente de Cristo e vamos entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, né? E se nós adquirirmos essa compreensão na plenitude dela, a gente vai saber amar melhor, a gente vai saber expressar o amor de Deus melhor. Nós vamos ser uma igreja melhor para a glória de Deus. Amém? Então tá. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo, que foi o que a gente acabou de ler, né? Então, Cristo nos amou e ainda nos ama, e por isso devemos amar uns aos outros, né? Da mesma maneira que é maravilhoso receber o amor de Cristo, não sendo merecedor dele. Da mesma maneira que é maravilhoso receber o perdão, a graça de Cristo, não sendo merecedor de nada disso. De graça recebeste, de graça dai. Então nós temos que ter esse entendimento, assim como Cristo nos amou, que nós venhamos amar uns aos outros, tá? Começando pela igreja, começando pela sua família, começando pela igreja e se estendendo sobre toda a humanidade, tá bom? Então, tá. O apóstolo Paulo, ele sabe que nós humanos não temos essa capacidade, isso não vem de nós, isso vem de Deus. Então ele pede a Deus em oração que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus, né? Como eu disse aqui, o amor é de Deus, o amor de Deus é diferente. Então nós precisamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é a oração do apóstolo Paulo e essa é a oração que nós temos que fazer uns pelos outros, né? Que a igreja seja cheia da plenitude de Deus, porque ele sabe que nós somos incapazes de amar uns aos outros, de compreender a largura, a altura, a profundidade e o comprimento do amor de Deus e principalmente de exercitá-lo, né, na íntegra. Somos incapazes, mas pelo poder de Deus nós somos muito bem capacitados para isso. E é por isso que precisamos ser revigorados e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder de uma forma contínua, né? Então tá, irmãos, vamos lá? A bênção de Deus, tópico 3 aqui, excede o pensamento humano. É lindo, irmãos. A fé do apóstolo Paulo e a forma que ele manifesta, né? A sua fé é contagiante. Quando eu leio o apóstolo Paulo falando, a fé dele me contagia
e me faz acreditar mais, né? Me acrescenta a fé, né? Porque ele pede aqui na sua oração, né? E ele fala que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Então ele incentiva a igreja a crer que Deus, ele é poderoso, né, para ir muito além daquilo que nós esperamos, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós clamamos. Então é maravilhoso isso, né? Porque ele ora pela igreja e ele faz ali uma audaciosa intercessão, né? E na sua intercessão ele também ensina, né? Que o nosso Deus é capaz de fazer muito além do que aquilo que nós esperamos, desejamos ou pedimos. Deus sempre supera as nossas expectativas, né? Sempre. Então, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. A gente pede para o Senhor, mas o plano de Deus é muito além daquilo que nós estamos pedindo, né? Vamos colocar aqui um exemplo na Bíblia, né? Aquela mulher do fluxo de sangue. Ela foi lá e ela queria cura. Ela só queria cura. Ela queria ser liberta daquela enfermidade, né? Só que ela alcançou muito mais do que ela foi buscar, né? Ela alcançou a salvação, porque o Senhor deu para ela a cura, mas o Senhor também a salvou, né? Porque ele falou para ela que vai em paz, né? A tua fé te salvou, porque ela creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então ela foi buscar uma cura material, uma cura física, e ela levou a sua redenção. Ela levou a sua cura física, mas ela levou a sua redenção, a remissão dos seus pecados, a justificação. Ela queria uma vida saudável terrena, mas ela levou a vida saudável terrena que ela foi buscar, mas ela alcançou também a vida eterna. Então, os planos de Deus sempre excedem o nosso pensamento. A gente pede tão pouco, mas Deus, ele tem planos sempre maiores. Os pensamentos de Deus são sempre alcançam a plenitude de todo o benefício que ele tem para trazer sobre as nossas vidas, né? E é por isso que ele sempre nos surpreende. A gente é sempre surpreendido com as providências divinas que nos alcançam, né? Que a gente vê que a oração que a gente faz é bem pequena diante daquilo que o Senhor nos abençoa, né? Então, Paulo, ele fala, né? As coisas que sequer subiram ao coração do homem, os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, né? Se você ler lá comigo no livro de Isaías 55, no versículo 9, ele diz assim: pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Então, é maravilhoso, né? A gente, humano, ilimitado como somos, nem na nossa mais bela oração conseguimos alcançar tudo aquilo que Deus reservou para as nossas vidas, né? E glória a Deus por isso. E o apóstolo Paulo, orando pela igreja, ele registrou sua oração e ele também nos ensinou acerca disso, né? Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações, né? E aqui está a 1 Reis 3, do 5 ao 14, onde cita aquela oração de Salomão, né? Quando Salomão, ele, num sonho, ele viu ali o Senhor falando para ele: peça o que você quiser, que eu vou te dar. E Salomão falou, né? Senhor, o Senhor mostrou
tão grande amor ao teu servo, ao meu pai, e me fizeste reinar no lugar do meu pai, mas eu sou uma criança pequena e eu nem sei o que fazer. E ali ele falou, eu estou no meio do teu povo escolhido, é uma nação grande, é uma nação numerosa, nem se pode contar. Ele disse, o que eu vou pedir? Dá ao teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? Então, Salomão, quando ele se viu ali diante daquela grande responsabilidade de ser o sucessor de Davi e de ser aquele que iria governar sobre um povo tão grande, tão numeroso e principalmente o povo de Deus, ele se viu ali numa baita enrascada, né? Porque ele se viu como uma criança, ele se viu muito pequeno diante de tamanha responsabilidade. E num sonho o Senhor disse, peça o que quiser e eu lhe darei. E ele falou, eu peço sabedoria. Eu peço que o Senhor me dê um coração compreensivo, um coração sábio, para que eu possa governar bem o teu povo. E o Senhor se agradou da oração de Salomão, porque ele pediu sabedoria para governar o povo com justiça, né? Então, ele não pediu vida longa, ele não pediu riqueza, ele não pediu a morte dos seus inimigos, ele pediu sabedoria para poder exercitar o seu chamado e fazer isso com justiça e fazer isso de forma que fosse agradável aos olhos do Senhor, de forma que ele não falhasse, né, no exercício dessa grande responsabilidade que lhe foi dada. A preocupação dele só foi essa, Deus se agradou disso, né? Se Deus falar, pede o que você quiser que eu vou te dar, irmãos, para o presidente da república, ou para o governador do estado, ou para o prefeito de São Paulo, o que será que eles iriam pedir, né? E o Senhor se agradou do pedido de Salomão, porque ele não pediu o que é comum de se ouvir pedir de líderes, né? Líderes, na concepção do Senhor, ele respondeu ali, você não pediu vida longa, não pediu riqueza e não pediu a morte dos seus inimigos, porque é isso que qualquer líder que tem uma mente natural poderia pedir. Mas o de Salomão deu o que ele pediu, deu sabedoria para ele governar o povo, e deu para ele um coração sábio e compassivo como ninguém teve nem jamais terá. E também vou dar o que você não pediu. Vou te dar riqueza e vou te dar fama. E nenhum outro rei em todo o mundo vai se comparar com você pelo resto da sua vida. Então esse versículo ele nos mostra, né? A gente pede isso aqui para Deus e Deus faz isso aqui, né? Então quando a gente tem o coração de Cristo em nosso coração, quando a gente está revigorado pelo poder do Espírito, até as nossas orações agradam ao Senhor, né? A gente é incapaz de pedir algo egocêntrico, a gente é incapaz porque estamos cheios de Deus, estamos direcionados pelo seu Espírito. Então aí foi o que aconteceu com Salomão. Ele pediu o que agradava o coração do Senhor. Deus se agradou do pedido de Salomão, ele deu muito mais do que ele pediu, do que ele esperou, né? Isso é maravilhoso, irmãos. E é assim na nossa vida, né? O apóstolo Paulo, ele também faz ali na sua intercessão um convite, né? Ele encerra o capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferida à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas, né? Então ele ora também para que a igreja viesse dar a Deus a honra e a glória que lhe é devida. E isso é importante, a igreja não pode perder essa direção, né? Perder esse entendimento que tudo é para a glória de Deus.
Se eu louvo, eu faço para a glória de Deus. Se eu ministro a palavra, eu faço para a glória de Deus. Se eu socorro os necessitados, eu o faço para a glória de Deus. Se eu abraço, se eu amo, se eu estendo a mão, se eu compreendo, se eu visito, se eu intercedo, se eu consagro, se eu subo ao monte, se eu desço do monte, se eu faço a campanha, se eu fecho a campanha, se eu honro os votos, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. A igreja não pode perder esse foco, né? Infelizmente, irmãos, a gente vê nos dias de hoje algumas pessoas perdendo o foco, né? Perdendo o entendimento de que a glória é de Deus, de que a honra é de Deus, de que tudo vem de Deus e que se não fosse pelo poder de Deus, nós nada seríamos, nada faríamos, nada alcançaríamos, nada realizaríamos, tá? Então, não tome para si uma glória que não lhe pertence, né? Entenda que tudo é para louvor e para a glória de Deus. Até quando a gente vai trabalharmos, né? Cada um tem seu ofício aí no dia a dia para poder sustentar a sua família. Até quando você trabalha, a Bíblia diz que nós temos que fazer como se estivéssemos fazendo para Deus, né? Dando o melhor para Deus, né? Então, tudo que você for fazer, quando você for passar a camisa do teu marido, quando você for lavar a louça que os teus filhos sujou, quando você for cozinhar para a sua família, quando você for estender a roupa no varal, quando você for trabalhar, quando você for, tudo que você fizer, faça com amor e dê o seu melhor, como se você estivesse fazendo para Deus. Tudo é para a glória de Deus. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Se você está de pé para estender uma roupa no varal, glória a Deus por isso. Quantas pessoas não têm saúde mais? E você tem, então louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu estiver enfermo, louvado seja o nome do Senhor. Porque até no dia mau, Ele consegue converter em bênção. Porque ele vai de alguma maneira trabalhar através daquela enfermidade para alcançar um familiar seu, para transformar um coração endurecido, para fazer alguém se aproximar mais de Deus por amor da sua vida. Tudo, em tudo, dá glória a Deus. Tudo é para a glória de Deus e para o louvor do seu nome. Tem gente que vai, hoje foi dia de fazer, de entregar a cesta básica, né? Aí vai lá e coloca lá, nossa, hoje nós entregou 500 cesta básica. Legal, mas a glória era para você ou para Deus? Tá? Pensa nisso. O que a mão direita faz, a esquerda não tem necessidade de ficar sabendo. Se você faz para a glória de Deus, você não precisa mostrar para as pessoas o que você está fazendo, tá? Então cuidado, porque às vezes sem perceber, nós estamos tomando para si uma glória que pertence ao Senhor, tá? Até mesmo na escolha dos louvores que vão ser entoados. Você está glorificando a Deus? Aquilo ali está servindo para a glória de Deus? De alguma maneira a igreja está sendo levada ao Senhor? Sabe? Em tudo, irmãos, em tudo. A glória pertence ao Senhor. E o apóstolo Paulo, ele dá ênfase nisso aqui na parte final da sua oração, né? Deixa eu ver se eu peguei aqui. Salmo 115, versículo 1. Peguei. Eu separei aqui. Olha só, irmãos. O que diz Salmo 115, versículo 1. Diz que Salmo não tem versículo, né, irmão? Então é Salmo 115, 1. Vamos lá. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Entendeu, irmãos? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja toda a glória por teu amor e por tua fidelidade. Amém, queridos? Então, esse é o objetivo ali da oração do apóstolo Paulo na parte final do clamor que ele faz. Ele anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, ou seja, que não se perca no meio do caminho, né? Que nós venhamos permanecer
entendendo que Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o centro do nosso propósito de existir como igreja, da nossa adoração, do nosso louvor. É Ele, o Pai, o Filho e o Espírito. E enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Tá bom, irmãos? Então, as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Vamos lá para a conclusão para a gente encerrar? A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu em oração. Vamos lá? Os 4 princípios basilares para a gente encerrar a aula de hoje. O fortalecimento de poder, a plena presença de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante este processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Amém? Então essa é a conclusão da nossa aula de hoje. Eu quero agradecer aos irmãos aí pela companhia nessa aula, pela presença, pela atenção dos irmãos. Mas eu achei que não era só eu que estava com sono hoje não, irmãos. Eu senti os irmãos aí meio devagar, não vi nenhuma perguntinha, não vi nada. Mas eu glorifico a Deus porque os irmãos estão presentes aí. E à noite nós temos o culto da família, tá bom? Às 7 horas da noite, culto presencial na sede no Santa Bárbara, obrigatório uso de máscara, tá bom? Então os irmãos estejam presentes. E aqueles que são do grupo de risco, que não podem participar, vai haver a live do culto da família na página do Santa Bárbara, tá bom? O Santa Bárbara vai fazer a transmissão do culto da família. Então você que não pode participar do culto presencial, se conecta lá às 7 horas da noite e cultue através da live que vai ser transmitida pela página da nossa igreja no Santa Bárbara, tá bom? Vamos orar para agradecer? Deus maravilhoso, te louvamos e te bendizemos pela rica oportunidade de estarmos na tua presença nesta manhã. Foi uma hora de comunhão, de reflexão, aonde a tua graça e o entendimento que vem do alto nos visitou, né, Senhor? E eu te agradeço por isso. Que o Senhor nos capacite a ser a igreja que o apóstolo Paulo clamou e intercedeu em todos os seus aspectos, né? Para que estejamos enquadrados no centro da tua boa, agradável e perfeita vontade. Dá um domingo de vitória para a tua igreja, debaixo da cobertura do teu sangue, e que todos venham participar do culto da família hoje, Senhor, seja através da live ou seja de forma presencial. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, um bom domingo, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.